Saudações biologistas! Bem-vindos ao 34º episódio do podcast Biologismo, onde você se diverte e de quebra ainda aprende um pouquinho sobre o universo fascinante da biologia. Bom, hoje temos um episódio super florido, com muito verde, então aproveita para nos ouvir dando aquele trato no jardim, cuidando das plantas da sua casa, porque essa é a hora, hein? Bom, eu sou a Susan, uma entomóloga fã de plantas. E para compartilhar esse episódio comigo hoje, vem a Ribas. E aí, pessoal, tudo bem? Oi, Susan. Sou o Ribas, né? Sou biólogo, sou gestor ambiental e adoro a parte adoro muito a biologia, acho que é a profissão mais bonita do mundo, a gente sabe. Mas a parte de comportamento animal, comportamento humano é uma coisa que me fascina desde sempre, apesar de eu adorar a evolução também. Ribas, por favor, vamos aproveitar então para convidar nossos ouvintes para conhecer melhor um pouquinho do nosso trabalho. E já emenda aí o seu quadro, né, de notícias do Ribas. Então é isso aí, galera. Como vocês com certeza acompanham a gente, né? E vocês já estão ouvindo nosso podcast há muito tempo. Vocês já sabem que nós temos Facebook, Instagram, YouTube. São todos @biologismo. E também temos o site no Linktree /biologismo. Vai ter todas as nossas redes sociais, o site, até o convite para o grupo do WhatsApp. Inclusive eu mando até um convite pra galera, porque a gente fala um monte de coisa biológica lá, manda meme também, conversa, troca uma ideia bem bacana. E o pessoal que tá lá é tudo louco, que nem todo biólogo que deveria ser, né? Bem lembrado, Ribas. A gente tem o grupo do WhatsApp. É uma boa pedida para quem gosta de discutir sobre N temas, né, dentro da biologia. Verdade. Isso aí. E nós estamos na nossa segunda temporada do podcast, né? E para quem não conhece, tem nosso podcast para ouvir diretamente pelo site, os episódios, mas também a gente trabalha em várias plataformas. Então vai desde Spotify, YouTube, Anchor, da Apple também, Google e entre outros ali. Tem mais de 13 plataformas que a gente trabalha e põe nosso podcast ali para vocês ouvirem. Notícia do Ribas. E é isso aí, pessoal. Hoje eu trouxe uma notícia bem tranquila, mas bem legal, assim. Faz uns 15 dias, mais ou menos. Essa notícia é da Agência Brasil, então é vinculado com o governo também e tudo mais. Plataforma reúne dados, fotos e infográficos do Cerrado na internet. Um novo site apresenta características do bioma, suas riquezas e ameaças. Na notícia ele comenta, né, que o Instituto Sociedade, População e Natureza, que é ISPN, parece ESPN, né, de esporte, mas não é isso não, viu, gente? Lançou, né, parece ESPN, mas é ISPN. Lançou na sexta-feira, dia 28, o portal Cerrado Vivo, que é um portal que reúne várias informações do segundo maior bioma do país. Atrás da Amazônia, óbvio, mas o Cerrado ele é muito importante para nosso país, assim, nossa região. E ele é um dos mais ameaçados também. Perdeu muito ao longo dos muitos anos aí que nós temos no nosso querido Brasil. E ele está presente em praticamente quase todos os nossos estados, assim. É uma faixa bem gigantesca e é 1/4 da extensão territorial do Brasil. Inclusive, se vocês não ouviram, tem um podcast que fala uma boa parte só do Cerrado. A gente fala bastante. Mas na notícia eles lançaram essa plataforma Cerrado Vivo, que realmente é um local para todo mundo poder conhecer as riquezas do Cerrado, né? Que ele é visto até como um local meio feio, árvores retorcidas e tal, mas a partir do momento que você conhece o Cerrado realmente, você se apaixona. E é um acervo de fotos gigantesco, cheio de foto muito linda, tanto de planta, de animal, de um monte de coisa diferente. Tem infográficos. Dá para explorar características da botânica, da fauna, de algumas comunidades tradicionais que trabalham lá, e também fala um pouco de estoque de carbono e algumas ameaças que o Cerrado, infelizmente, recebe, né? Tem ameaças no Cerrado, especialmente na questão agrícola e pecuária, que é utilizado bastante. Bom, recomendo que vocês possam conhecer esse portal Cerrado Vivo, inclusive ele está em outras línguas, em inglês, para poder ter pessoas de fora poder conhecer um pouco mais sobre a nossa riqueza. E é isso, gente. Tem uma outra notícia bem rapidinha que fala que em Goiânia eles têm um Disque Árvore agora que entrega
mudas gratuitamente para os moradores, que liga lá, cada morador pode solicitar até 2 plantas nativas, e o objetivo é tornar realmente a capital mais arborizada. Só que uma coisa importante, são plantas nativas do Cerrado, então meio que eu fiz um gancho aí com a outra notícia que a gente pegou. Então quem for de Goiânia e estiver nos ouvindo, pegue sua árvore ali. E não é uma propaganda, viu? Apesar que se Goiânia quiser patrocinar a gente, estamos aceitando. E é isso aí, gente. Nossa, que legal, hein? Diz que árvore, gostei. Muito interessante a ideia. Eu Já acho... tem em todo lugar. Poderia, né? Tanto a prefeitura quanto os hortos tal, poder ter essa parceria, esse esquema bem legal. Mas eu acho que isso também tinha que ser mais divulgado, né, Ribas? Porque, veja, por exemplo, aqui no horto da nossa cidade, eles também disponibilizam plantas, né, para você pegar lá. E pouca gente sabe disso, que você pode ir lá a qualquer momento e pegar as plantas que tem disponíveis no momento. E não é? E são coisas que, às vezes, muita gente não sabe. Seria interessante divulgar melhor, né? Para falar com a gente então, né, nesse episódio verdinho, seja bem-vinda, Roberta Mendes. Bom, Roberta, antes de mais nada, gostaríamos de agradecer muito, né, por você ter aceito o nosso convite. E eu peço então para que você se apresente, nos conte um pouquinho sobre você, sua experiência no mundo das plantas. Fique à vontade. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz aí de falar um pouquinho aí de plantas, de passar um pouquinho desse conhecimento. E eu sou bióloga, hoje sou doutoranda em botânica aplicada pela Federal de Lavras. Fiz mestrado na Universidade Federal de Uberlândia na biologia vegetal. E hoje eu trabalho com o curso de agronomia na Unicerrado, aqui em Goiatuba, que fica no Cerrado aí. Vocês estavam falando de notícia do Cerrado. Eu acho o Cerrado lindo, eu acho o Cerrado rico em espécies medicinais, em espécies alimentícias, né? Quando você conhece ele de perto, se souber ali analisar, tem muita coisa interessante. Hoje eu dou aula no curso de agronomia, nas disciplinas aí já tem um tempo na parte de morfologia vegetal, na parte de bioquímica e microbiologia agrícola. Tem uns 10 anos que já venho trabalhando e falando de plantas bioativas, que eu gosto bastante, né? Aquelas plantas que têm algum efeito sobre outro ser vivo. E ultimamente aí como entusiasta das punk, das flores comestíveis, que tem sido assim a menina dos meus olhos. E trabalho aí no doutorado com anatomia aí de raízes parasitadas por nematóides. É muito assim, muita informação, né? A Roberta também é das minhas, ela gosta de um monte de coisa diferente, assim. A botânica ela é muito rica, né? Então você pode fazer várias coisas, estudar várias coisas, como eu acho, assim, eu sou muito apaixonada aí nessa parte de plantas, então, assim, eu acho que tem muita coisa que pode ser explorada, né? Sim, é muito legal. Essa parte, inclusive, que você falou, né, do parasitismo, né, por nematóides e tal, tem muita gente que nem sabe, né, que tem muitas plantas e muitas interações entre esses animais e plantas, né, que às vezes pode causar vários problemas, e não só, tipo, como pragas, mas a gente vai lidar como um extra, né. Realmente, porque assim, ela forma, a estrutura que ela forma, um sítio de alimentação que o nematóide forma, é uma coisa muito complexa, é uma resposta ali muito complexa desse parasitismo. Então eu acho interessantíssimo estudar aquilo, a formação de galhos. E é um tipo de praga aí que causa perdas aí que podem chegar, dependendo da cultura, 60% ou até 100%, perda total. Então assim, dependendo da área, se estiver muito contaminada. Então, assim, a gente começar aí com essa parte de anatomia, de dentro aí, até chegar do micro, até chegar no macro, você entender essa cascata de eventos, né? Eu estava numa banca essa semana, aí uma professora, assim, de um curso aqui, falou assim que não era interessante trabalhos relacionados com anatomia, que eram muito chatos. Eu acho que, assim, a gente não pode desmerecer nenhum tipo de trabalho, porque todos ali, quando vão interligando com a parte molecular, com a parte de resistência, tudo tem uma importância, né? Eu acho na anatomia, na botânica, eu acho muito bonita, né?
Então, assim, eu acho que vale a pena a gente conhecer um pouquinho de diversas áreas. Trabalhei aí com a fisiologia, com a biologia celular e com a sistemática, porque eu queria muito conhecer as várias partes desse contexto da botânica. Queria conhecer as várias estruturas que estão relacionadas ali na botânica, porque a botânica não é só uma fala de morfologia e anatomia, mas não é só isso. Você tem que entender funcionamento, você tem que correlacionar essa parte aí, dessa interação aí, animais e planta, é muito interessante. Isso aí está no nosso cotidiano, né? As plantas estão no nosso cotidiano. Entender como funcionam, entender ali seu ciclo, esperar seu desenvolvimento, porque eu tenho muitas plantas em casa. Eu falo que é uma terapia quando você cuida de plantas. Então, assim, eu sou colecionadora de suculentas, eu e meu esposo, assim, a gente tem diversas espécies. Eu tenho espécies de punk, eu tenho flores comestíveis em vaso, eu tenho ornamentais, então tem de tudo. Então, você esperar aquele ciclo de florescer, de frutificar, é muito, assim, especial, eu acredito, né? Sim, é muito legal. Inclusive, quando eu tava procurando alguma notícia, né, para comentar e tal, eu vi um termo, né, que é Urban Jungle, que é a galera que coleciona tanta planta, né, que o apartamento ou a casa ali fica tão cheia de planta, até não só no jardim, mas internamente, que parece que uma floresta interna mesmo. Eu tenho muitas na minha sala. Eu já tô aí com uma quantidade boa de espécies. Eu tô tentando, ainda por enquanto não tem tanto dentro de casa, mas o jardim já tá saindo pra fora já. Começa com uma jiboia, depois aí você vem uma costela de Adão, aí vem essas que são muito tranquilas aí de cultivar dentro de casa. Então, assim, a hora que você vê, fala, nossa, só mais uma. É bem aquele meme, né, da mãe falando, não, peraí, eu vou levar mais uma, né? Mas mãe, a gente já tem um monte. Não, é só mais uma. Aí chega lá, tem a casa inteira cheia, né? Vamos então para o tema principal do episódio de hoje, né? Hoje falaremos sobre botânica. Botânica, né, que é o ramo da biologia que estuda nada mais, nada menos que as plantas. E nada melhor do que começar pelo começo, não? E esse começo se daria lá com os vegetais mais simples, né? De pequeno porte, briófitas e pteridófitas. Vamos falar um pouco sobre elas, Roberta? Quem são, diferenças, características principais? Sim. Quando nós falamos aí de briófitas, muitas pessoas não sabem nem que aquele lodinho que está ali naquela rocha, naquele cimento ali de casa, naquela área mais úmida, é uma planta, né? Então eles sempre chamam de lodo, né? Um termo genérico, mas não sabem que cada uma daquela é uma plantinha com uma estrutura complexa, né? Então, assim, quando você começa a estudar a diversidade aí, você vê que cada planta tem sua importância, desde as briófitas, as pteridófitas, né? E todos conhecem, né? Todos já viram naquela árvore, no caule dela, às vezes ali no suber, várias, parecendo um musgo, né? Que a gente chama, né? Verdinho ali, não confundir, né, com aquela interação de fungos e algas ou cianobactérias, é outra estrutura. A gente está falando daquela parte mais verdinha que fica na árvore ou perto de corpo de água ali, por exemplo, de lagos, né? Onde a gente tem mais umidade e sombreamento, geralmente a gente pode ter briófitas, né? Essas briófitas são plantas, assim, em relação às outras plantas, na questão aí evolutiva, são as plantas um pouco mais simples, tá? Então, hoje, o reino Plantae, né, que é o reino das plantas, ele é dividido em criptógamas e fanerógamas. Criptógamas são aquelas plantas que têm a estrutura reprodutiva pouco visível. Quando a gente fala cripta, né, lembra aquele negócio escondido, né, fechado, né? Então a estrutura produtora de gametas, a estrutura reprodutiva é muito pouco perceptível. E dentro das criptógamas a gente tem briófitas e pteridófitas, que nós vamos começar falando delas. Nenhuma das duas aí, de acordo com os últimos estudos, na verdade a gente poderia chamar só de briófita e só de pteridófita, porque de acordo aí que esses estudos
estudos mais recentes, elas não seriam grupos monofiléticos, né? Não teriam um ancestral em comum. Então, assim, as briófitas, de acordo aí com alguns autores, seriam divididas aí em filos, né? Antocerófita, Marchantiófita e briófita mesmo, que seriam os musgos. Musgos, hepáticas e antóceros. Então, hoje, de acordo com essas novas classificações, né? Porque hoje a gente tem aí estudos mais precisos, né? Para essa classificação. Então, tanto briófita e pteridófita, então a gente usa esse termo que é mais fácil da gente falar, é mais comum, né? Então, assim, eu vou usar ainda o termo briófita, mas sabendo que podem ser divididos em 3 filos aí diferentes, mas com as características semelhantes. São eucariontes, como todas as plantas, tem um núcleo delimitado ali, né? Por uma membrana nuclear. Fotossintetizante, todas as plantas aí fazem fotossíntese, a não ser que algumas parasitas, né? Então, a grande maioria das plantas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, fazem fotossíntese. E são multicelulares, não tem nenhuma planta que é unicelular, nem as briófitas, que são muito pequenas, elas não são unicelulares, elas são multicelulares. A briófita, ela tem uma diferença em relação a todas as outras plantas, ela não tem só uma não, na verdade, ela tem várias. Mas o gametófito das briófitas é dominante. O que é isso? As plantas elas têm alternância de geração, onde tem uma fase de esporófito e uma fase de gametófito. Uma fase ela produz esporo, uma fase ela produz gametas. E aí, na fase que produz gametas, nas plantas, de acordo com a evolução, até chegar em angiospermas, essa fase foi diminuindo. Só que em briófita é a fase ainda predominantemente, a fase que ela fica mais tempo nas briófitas, ela está em fase de gametófito. Aquela parte verdinha, aquele musgo que a gente está vendo, é o gametófito, geralmente. Elas são avasculares. Tem algumas briófitas que têm uma estrutura, androma, lepidoma, só que não é lignificada. Então, alguns autores não consideram isso como um sistema vascular. Mas a gente pode falar que as briófitas em si, elas não têm um sistema vascular e todas as outras plantas têm um sistema vascular. Então, o transporte ali de célula a célula ou acaba absorvendo ali do ambiente, limita muito o seu tamanho. Também ela não tem aquele tecido ali que dá uma certa, como que eu falo? Uma certa rigidez para ela. Então, faz com que a maioria das briófitas sejam muito pequenas, poucos centímetros. A maioria não passa de 10 centímetros. E a grande maioria do que a gente vê é uns 2 centímetros, né? Então, são muito pequenos, geralmente lugar mais úmido e sombreado. Por que lugar mais úmido? Ela depende da água para reprodução, assim como as pteridófitas. Quem são pteridófitas? Samambaias, por exemplo. Né? Então, tanto os musgos quanto as samambaias dependem de água para reprodução. Por que elas dependem de água? Porque o gameta masculino tem que ir nadando até o feminino. Então, em gimnosperma e angiospermas, elas não têm essa dependência de água para reprodução, porque tem um grão de pólen. Agora, briófita e pteridófita dependem de água no momento da reprodução. Toda planta depende de água, né? A água é vital. Nesse caso, lembra bastante, por exemplo, anfíbios, né? Pensando na ideia de evolução, né? Que os anfíbios dependem bastante da água para reprodução ainda. E aí, chega na parte dos répteis, eles já não têm tanta dependência, né? Tanto que eles comparam as briófitas com os anfíbios, né? E as pteridófitas com os répteis, né? Eles fazem muito essa comparação, principalmente em vestibular, né? Então, assim, essa certa dependência aí desse ambiente um pouco mais úmido, né? Mais sombreado, né? Faz com que ela seja um pouco mais sensível, até porque não tem, às vezes, uma camadinha de cera mais consistente ali, né? E outra coisa importante aí das briófitas, elas têm uma questão de dimorfismo sexual, elas são monóicas, podem ser monóicas e dioicas, mas eu queria lembrar de outra característica, se eu lembrar um pouquinho depois eu vou falando. Mas uma coisa importante é que o esporófito é sempre dependente do gametófito, porque quando ocorre a união de gametas, forma o esporófito em cima do gametófito. Então, o gametófito só está na parte feminina, só no gametófito feminino, porque às vezes tem uma plantinha que produz o gameta masculino e outra que produz o gameta feminino. E esse gameta masculino, que é o anterozoide, tem que ir nadando até a osfera, né, que é o gameta feminino.
Então, as briófitas, uma coisa importante também, que lembrei que eu queria falar, que é sobre os órgãos. Ela não tem órgão verdadeiro, ela não tem raiz, caule e folha verdadeira. Então, se a gente for pensar, estruturalmente, ela é um pouco diferente das outras, pela questão da simplicidade, porque ela não tem nem raiz, caule e folha verdadeiro, se a gente for pensar. Ela tem uma estrutura muito semelhante, que é o rizoide, cauloide, filóide, ou filídeo, caulídeo, né, como preferirem. Tá? Então, é uma estrutura muito semelhante, né, com funções semelhantes, só que eu não posso considerar como um órgão ainda, é muito simples. Quando eu vou para a pteridófita, ela já tem raiz e caule verdadeiro e folha verdadeira também. Se você lembrar de uma samambaia, vamos pegar uma samambaia, ela tem uma folha lá inteirona, bonita, ela tem um caule ali, que é um rizoma, que é um caule que fica parcialmente no solo, né? Às vezes você consegue ver ali um pouquinho externamente, uma raizinha ali mais fasciculada, né? Mas você consegue ver que são raízes de caule verdadeiro. E uma coisa importante, nem pteridófita, nem briófita tem raiz, tem flor, fruto e semente. Isso é uma característica evolutiva que veio lá, que foi lá para as fanerógamas, gimnosperma e angiospermas. Então, você nunca vai ver uma samambaia, uma avenca, um samambaiaçu, por exemplo, com flor, tá? Porque elas não têm. Só que tem uma coisa que nas pteridófitas que elas já têm um sistema, vascular, ela já tem então raiz, caule e folha, e ela também depende da água, como as briófitas, só que a estrutura dominante, fotossintetizante, o que a gente vê aí, quando você vê uma samambaia, é o esporófito. Tá? Porque todas as plantas, a não ser as briófitas, o esporófito aí é a fase dominante dela. Como a Roberta comentou, né? Tipo, ela falou bastante nome no começo, né? Que parece até, fazendo uma comparação, parece até nome de russo, né? Tipo, pteridófita, briófita, sei lá o quê, aí tudo terminando num ofta, parece tudo nome, sei lá, russo, alemão, alguma coisa que tem tudo, alguma coisa, tipo, um nome parecido, né? Que a gente brinca até. Mas... o fissa quer dizer de planta, né? Sim, sim. É que tipo, fala muito nome diferente, fala, putz, meu Deus, qual que é qual, né? Mas realmente, o ramo da biologia, né, especialmente a parte de botânica, está em constante evolução, né, atualmente, especialmente. Por isso que ocorreu, né, uma certa modificação dessas nomenclaturas, modificação até de filo, como você comentou, né. Só que a gente ainda mantém briófita e pteridófita para algumas coisas, para facilitar a explicação, né. Sim, realmente. Porque facilita, né? Porque tá nos livros, tudo. Então, assim, quando você muda muito, aí você começa a falar lincófita, marchantiófita, antocerófita, o pessoal já tem um pouquinho mais de dificuldade, né? Então, a nível aí de graduação, eu já começo a inserir esses termos, né? Mas, assim, por mais que não sejam tão complexas, briófitas e pteridófitas, elas contribuem muito para a diversidade vegetal. Elas são ali importantes na questão de, por exemplo, as briófitas, elas são pioneiras em alguns ambientes, elas são indicadoras, às vezes, de poluição, são usadas, por exemplo, alguns musgos para encher até... Sabe aqueles enfeitinhos de Natal que vem... A manjedoura, eles colocam sempre o musgo, colocam como tipo um negócio para o solo, para aerar o solo. No caso aí das pteridófitas, a questão ornamental aí é muito interessante aí, né, das samambaias. É lógico que tem vários tipos aí de importância, todas as plantas têm sua importância, né? Mas assim, quando a gente começa a falar de gimnosperma e principalmente angiosperma, a gente vai ver aí a questão do aumento da diversidade, que aumenta muito mais a quantidade de espécies e também aumenta essa questão de importância aí no nosso dia a dia. Gimnospermas são aqueles pinheiros, araucárias, né? Por exemplo, a gente tem aí o pinheiro do Paraná, araucárias, né? Tem aí as cicas, cipestres, né? Todo mundo já viu Hoje estou usando muito os cipestres nas casas para ornamentar, para decorar, né? São plantas de porte maior, então ela tem um sistema vascular muito mais evoluído, né? E uma característica importante, agora ela tem semente. Nossa, isso foi uma novidade evolutiva que foi, assim, super importante pela questão da dispersão, né? E outra coisa, a semente também, ela protege o embrião.
né? Então, isso é muito importante. Então, pela primeira vez durante a evolução, eu começo a ter sementes, que são nas gimnospermas. Gimnospermas são fanerógamas, que têm estrutura reprodutiva visível. Gimnospermas, pessoal, como assim, tem alguns livros antigos que falam, e algumas pessoas ainda acreditam que tem flor, mas não tem. Um pinheiro, uma araucária não tem flor, tem uma estrutura reprodutiva, que pode ser aí tanto um cone, né, estróbilo. Alguns autores ainda classificam como microestróbilo masculino, megaestróbilo feminino, tá? E aí essa questão da semente, por exemplo, o pinhão, muita gente eu já vi a pinha, muita gente falar que é fruto e o pinhão semente, mas não é. Por quê? Gimnosperma não tem fruto, tá? Por que gimnosperma não tem fruto? Não tem flor. Se não tem flor, porque essa estrutura reprodutiva, esse estróbilo, ele não tem ovário. Para formar fruto, eu precisaria de um ovário, né? Se não tem ovário, não forma fruto. Então, eu posso falar assim, ó, que a gimnosperma ela tem raiz, tem caule, tem folha verdadeiros, tem sistema vascular, o esporófito é dominante. Você passa, vê um pinheiro, vê uma araucária, aquilo lá é o esporófito. E aí, quem que é o gametófito? É a parte ali do grão de pólen. A estrutura do grão de pólen, né? No caso do gametófito masculino, do feminino ali é a formação do saco embrionário, tá? E esse grão de pólen em gimnosperma geralmente é levado pelo vento. A polinização de gimnospermas geralmente é pelo vento. Tem algumas espécies que pode ser por alguns tipos de polinizadores, mas assim, por exemplo, um besouro, tem uma espécie na África que é uma planta que ela cresce continuamente e ela é polinizada, por exemplo, por besouros. Porque, assim, a estrutura não é uma estrutura tão atrativa, né? Então, não tem tanta chance aí de polinizadores ficarem dali como se fossem flores, igual nas angiospermas. As angiospermas, quando a gente fala de evolução, são as plantas mais evoluídas que tem, porque ela tem todas as características. Ela tem raiz, caule, folha, flor, fruto e semente, tudo, né? Só queria fazer uma ressalva aqui que o maior ser vivo do planeta, né, eles falam que é um fungo, né, uma armilária, que ocupa, por exemplo, uma floresta, mas em volume seria, por exemplo, uma gimnosperma, que são árvores assim de porte muito grande. Então elas vivem muito tempo. São árvores ali, eu tenho gimnospermas que vivem aí 2.000 anos. A General Sherman, que é uma das árvores aí com maior volume, que se eu não me engano ela fica no Canadá, né? Então é uma árvore linda, super visitada. Então são plantas muito encantadoras, na verdade. E aí quando eu venho para as angiospermas, me chama a atenção a questão das flores, né? Então são plantas que já têm flor, já têm fruto. Então já tem essa importância aí alimentícia, medicinal, né? Tem algumas gimnospermas que também têm importância medicinal. Tem a alimentar na questão aí do pinhão, né? Tem outros também. Mas quando eu chego em angiospermas, você come raiz, você come caule, você come folha, você come flor, você come fruto, semente, né? Então tem plantas que são usadas aí para combustível, né? Biodiesel, tem plantas que são usadas para confecção aí de madeira, para gente, apesar que tem gimnosperma que a gente também utiliza madeira para móveis. Então, assim, tem uma importância cosmética. Então, desde perfume, desde a gente, do nosso café da manhã até o jantar, né, bebidas, remédios, são produzidos a partir de angiospermas. Então, são plantas aí muito diversas, é o grupo que mais evoluiu. Essa questão da interação com animais possibilitou um grande crescimento aí de espécies dessa planta. E assim, o Brasil é um dos que tem uma maior biodiversidade do planeta, tá? Em angiospermas, a gente tem uma diversidade muito grande aí de angiospermas. E as angiospermas aí a gente tem desde ervas, arbustos, árvores. Então, assim, tem uma diversidade de plantas parasitas, plantas epífitas que vivem sobre outros sem parasitar. Você tem plantas ali que vivem em ambientes desérticos, em ambientes, por exemplo, da Mata Atlântica, em ambiente mais úmido, em ambiente mais seco, né, em ambientes mais inóspitos às vezes, né? Tem planta aquática. Então, assim, a gente tem uma diversidade muito grande aí de angiospermas. E tem essa questão aí das angiospermas,
Tem umas questões muito interessantes de propagação, né? Não só a propagação sexuada, a gente tem que lembrar, nem sempre ela já tem o grão de pólen. O grão de pólen pode ser disperso pelo vento ou por algum tipo de animal. E também a gente tem as propagações por exemplo, parte da planta, né? Apesar que em briófitas eu também tenho esse tipo de reprodução assexuada. Mas às vezes você, por exemplo, pegar uma suculenta, a folhinha, conseguir produzir uma nova planta, pegar um pedaço do caule, né, uma estaca ali do caule da amora e produzir uma nova planta com isso, é muito interessante, né? Eu acho também a questão das sementes, Roberta, muito interessante, né? A questão das adaptações que essas sementes têm, apresentam, né, para serem dispersas, seja pelo vento, ou seja pelos animais. Eu lembrei de uma coisa agora. Vocês sabiam que a invenção do velcro resultou aí de observação de sementes? Tá, a Roberta sabe, né? Eu acho isso um caso muito interessante, né? Eu não sei se eu estou falando besteira, né? Mas eu acho que seriam aquelas sementes tipo carrapicho, assim, né? Que se gruda no pelo, na roupa. E isso foi lá na Suíça. Eu acho que é um caso bem interessante da gente comentar, né? Teve uma pessoa lá na Suíça, um inventor do velcro aí, que viu, né, várias dessas sementes, como carrapicho, grudado aí no pelo do cão, né, num passeio aí pelo mato. E ele começou a observar essas estruturas, né, tanto da semente que se grudava, que se aderia ao pelo do cão, e no caso a gente vê essas adaptações justamente para dispersão, né, na natureza. E aí, com esses estudos, ele acabou desenvolvendo o velcro, onde a gente tem uma parte cheia de ganchinhos ali, né, que vai se fixar em outra parte específica. E nada melhor do que estudar a natureza, né? E adaptar para o nosso convívio ali. Acho que foi uma coisa bem interessante, baseada na observação de sementes, suas adaptações. Bem colocada essa questão aí. Porque as sementes, elas têm uma questão tão interessante, tanto nessa questão de adaptação, na questão da dormência. Isso aí foi uma inovação, uma coisa assim, maravilhosa. Porque a dormência, ela é tão importante porque evita, por exemplo, você comprar um saco de feijão, que o feijão germine ali dentro do saco. Então, tem alguma coisa que quebra aquela dormência, seja a água, né? No caso, o feijão é a água. Então, assim, você pensar que esses tipos de dormência tem semente que você usa ácido sulfúrico para quebrar a dormência, água quente, você faz a escarificação ali química ou física. Tem algumas que tem que passar pelo trato digestivo de alguns pássaros, tem alguns que tem que cair, sair rolando, tem que chover primeiro, porque, por exemplo, tem algumas do deserto que ela tem que chover primeiro, pelo menos, porque tira um inibidor que está ali na casca da germinação. Porque se ela fosse germinar ali bem de início, ela poderia perder muita energia, né? E às vezes não ia sobreviver. Então, essa questão da dormência ela é interessantíssima e quebra de dormência também. E a questão aí da estrutura, né? Pela atração, algum dispersor aí que fosse alimentar dessa semente, também levar ela para longe, né? Como que ela é feita para passar pelo trato digestivo e às vezes não sofrer tanto e cair em algum lugar e ainda germinar, né? É muito interessante realmente isso aí. As angiospermas é uma questão assim que eu até esqueci de falar, que eu estava lembrando aqui, porque a gente falou que dessa questão aí dos grupos vegetais, né? As angiospermas são divididas em dois grupos muito importantes, que são mais de, assim, 90 e tantos por cento, mais de 95% é entre monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Quando o pessoal fala, eu só queria comentar isso aí, porque monocotiledôneas ainda fica, né? Mas eudicotiledôneas, que a gente fala hoje, já passou por dicotiledôneas, dicotiledôneas basais, né? O quanto muda isso aí, né? Então, hoje é mono e eudicotiledôneas. Aí a gente tem o cladanita, amborelá, ninfealis, altravalialis, o clado das magnolídeas, né? Piperácea, aristalóquia, por exemplo, o louro. Quando a gente fala de características, você olha para a planta do louro ali, você fala, é uma eudicotiledônea, mas você vai ver, não é. Então, por exemplo, um papo de peru, né? Então, assim, é muito detalhezinho que envolve. Eu acho que por isso que a botânica se torna tão interessante, né? Pelos seus detalhes, na verdade, né? Sim, inclusive, se pegar uma planta que tem, assim, em vários lugares, né? Por exemplo, na rua também você vê aquela primavera, né? E você vê aquelas flores ou rosas ou mais avermelhadas, né? Aí você fala, são flores bonitas, né? E aí você vai ver, não são flores, são só folhas modificadas com uma cor diferente que parecem flores, né?
as flores mesmo estão ali dentro, mais amarelinhas, né? Então é muito interessante essas adaptações que as plantas têm, inclusive cactos, por exemplo, também, que as folhas são modificadas, né? Uhum. Porque a buganvília, no caso aí, ou primavera, ela tem essa folha e essa bráctea modificada para atrair o polinizador, que a florzinha dela é tão pequenininha, né? As Três Marias lá, as três florzinhas bem pequenininhas, né? Então, assim, o cacto, as cactáceas, é uma coisa interessante aí, elas têm espinhos aí por causa do ambiente ali de onde elas se originaram. O caule que teve que armazenar água, o caule que teve que ficar verde, fotossintetizante, porque uma folha às vezes perderia muita água. Então essa folha foi, ao longo da evolução, se modificando em espinho. E hoje a gente sabe que quanto mais o espinho for maior, mais espinho tiver, mais evoluída ela é. O Ora Pronobis, que o pessoal está falando muito aí, né? Ora Pronobis é uma punk, ela é uma cactácea. É difícil a gente pensar que aquela planta é um cacto. Você vê a folha dela, bonitinha. Só que ela é basal. Não imaginava. Porque ela, assim, como ela conserva a folha, ela é um cacto, é tipo uma cactácea bem basal. E quanto mais espinhudo for o cacto, mais recente, é uma característica mais recente. A gente está acostumado a associar cactos com aquele, né, todo espinhudo, tudo mais, mas tem vários tipos, né? Os cactos menores, sem espinho também, mas basicamente tem as suculentas também, que você comentou bastante. E tem muita eufórbia que o pessoal pensa que é cacto, né? E na verdade não é cacto. A estrutura é super semelhante, mas não tem aquela areola, não tem aquela... A florzinha tem diferença. E aí quando você passa a unhazinha ali, não pode fazer isso normalmente, que é porta de entrada para o micro-organismo. Mas são látex, aí eu sei que é eufórbia e não é cacto, porque são muito semelhantes. Então, assim... Às vezes a característica, você fala, quando é assim, é cactácea. A gente nunca fala assim na botânica, né, por causa dessas diferenças. Coroa de Cristo, né, Roberta, por exemplo? Eufórbia. Sim, né? E a coroa de Cristo ali, ela é uma planta tóxica que ela já te avisa assim, não chega perto de mim, né? Com os espinhos. Aí quem chega, ela tem um látex que é super tóxico, né? E, inclusive, essa planta era usada em praças para ornamentar. Quando eu era criança, toda praça que eu ia tinha aquela eufórbia, pensa, né? Hoje a gente quase não vê, porque as pessoas têm noção, né? Fala, gente, O pessoal põe na boca aquilo lá e boa, né? Fora os acidentes de cair em cima, né? Nossa, eu lembro uma vez que eu fui pro Petar, né, com uma galera, assim, do ensino médio, e aí uns 3 ali passaram a mão numa planta, tudo mais, na cara e tudo mais. Deu uns minutos depois, o pessoal tava tudo ardendo, era urtiga, no meio do espaço lá, e o pessoal lá passando a mão, de boa, assim, sabe? Nossa, deu problema, hein? Eu vou te falar, a urtiga, você sabe, não sei se você sabe, mas é uma das plantas que tem mais nutrientes, mais ferro, por exemplo. Ela é comestível. Só que você tem que ter toda uma forma de preparar. Porque ela, depois que murchou, aqueles pelos que estão eriçados, eles se abaixam, né? Então você prepara com luva, tudo, né? Você passa ela por umas 3 águas ali, faz branqueamento. Depois faz uma sopa, inclusive caríssima na Europa, com urtiga. Olha só. Viu, galera? Presta atenção que urtiga você precisa tomar cuidado, mas que deve ser bom, né? Tentem não pegar, ainda mais se não conhecer, né? É perigoso, realmente. Pelas urticárias que causam na pele. Inclusive, eu acho que quando você comentou sobre o punk, eu fico bem interessado, assim, porque é um mundo bem novo, né, para muita gente, né, que saber que não são só aquelas poucas espécies que a gente está acostumado a produzir, né, acostumado a comer, e são muito mais, um leque imenso e bem mais interessante, né, e pensar que você podia comer ortiga eu também não sabia. Muito legal. É como o nome diz, né? Não convencionais do punk. Exatamente. Nem um pouco, né? Convencional. Urtiga. Essa aí você precisa batalhar para poder chegar e comer bem ela. Bom, o próximo tópico aqui é interações, né? Interações animais-plantas. Sabemos, né, que as plantas, elas estão relacionadas intimamente com os animais, né? Interagindo com eles. São inúmeras as interações entre animais e plantas ocorrendo na natureza, no dia a dia. E acho que principalmente após o surgimento de flores, frutos e sementes, né, como a Roberta comentou, surge também aí várias novas interações, como, por exemplo, a polinização, né, que a gente já comentou, a Roberta já
falou um pouquinho. Questão da dispersão de sementes, né? Que são interações muito importantes entre animais, sejam mamíferos, aves ou insetos, e as plantas. Mas entrando um pouquinho mais a fundo aí nesse tópico de interações, além da polinização e dispersão de semente, que outras interações a gente poderia citar aqui? Nossa, é tão interessante, eu acho isso aí tão legal, porque os insetos, os animais, eles têm um contato aí com as plantas, um contato assim, e a gente até acredita que essa questão do aumento aí da quantidade de espécies aí de angiospermas seja por causa dessa interação aí com alguns tipos, por exemplo, de polinizadores, porque a gente vê que as flores foram se adaptando aí ao polinizador pelo formato, né? Mas eu vou falar dos outros, se a gente tiver um tempinho, a gente volta nessa questão de polinização. Por que a gente estuda essa interação inseto-planta? Eu acho muito interessante a gente conhecer as coisas, as plantas do nosso redor e conhecer, por exemplo, se a planta está sendo atacada ali, ela está com um sinal, mas você não sabe identificar o que está ali causando problema, né? Que tipo de animal é esse, né? E tem como a gente saber pelas características aí, né, na folha. Então a gente estuda a interação primeiro, porque assim, ó, praticamente a maioria, 2/3 aí das plantas, né, com flores são polinizadas. Então a gente tem que conhecer um pouquinho aí do tipo de polinizador que visita, porque às vezes assim, sendo um plantador de maracujá, sai matando aí as mamangavas que acham que aquilo é um besouro ali, que dá uma ferroada muito dolorida, né, e traz ali a apis mellifera, né, que é a mais comum polinizadora entre as abelhas. Aí você acaba com o seu maracujá, né? Coitado. Então você tem que conhecer. Praga na lavoura, a gente tem que conhecer os principais insetos pragas que afligem aí as culturas. Praga humana mesmo, alguns são vetores, né? Alguns insetos aí são vetores aí de doenças, então conhecer aí vetores de doença, inclusive em plantas, por exemplo. Eu tenho pulgão, eu tenho mosca branca, cigarrinha, nematóide, fungo, ácaro, levando vírus de uma planta para outra. Então são grandes vetores, principalmente o pulgão, é um grande vetor de viroses importantes nas culturas. Então a gente tem que conhecer um pouquinho. E aí quando a gente fala ali, os insetos eles têm uma diferença muito grande aí nessa questão até mesmo de formação. Por exemplo, alguns são ametábulos, outros homeotábulos, né? Nessa questão aí de formação. A forma jovem pode ser semelhante ao adulto, ou a forma jovem pode passar por essa fase de ovo, larva, pupa. Isso aí tem tudo a ver com a herbivoria, por exemplo, né? Quando a gente fala de herbivoria, quando a gente fala aí de interação, a gente não tem só interação legal igual a polinização. A gente tem insetos que são sugadores. A mosca branca, por exemplo, a gente vê em determinadas épocas, tem um monte de pontinho branco que você não sabe identificar que é uma mosca branca, que não é uma mosca, né? Porque a mosca seria um díptero, né? E ela é um hemíptero, né? Então, assim, eu não posso falar ali que é uma mosca, mas assim, o nome popular dela é mosca branca. O pulgão, então, eles vão ali na planta, vão retirar a seiva daquela planta, né? Vão ali no floema, geralmente, causa dano direto, porque a planta vai reduzir seu porte, dependendo da quantidade de sugadores que tiver ali, tá tirando energia, comida da planta mesmo, né? Pode ser por dano indireto, porque aí às vezes transmite algum tipo de vírus, por exemplo, né? E quando a gente fala de pulgão, eu queria contar uma coisa engraçada, assim, engraçada na questão, assim, de curiosa. Vocês sabem que o pulgão, ele é chamado de vaca das formigas? Ô, Susan, fala aí. Ai, Roberto, eu sou afidologista. Os afídeos são maravilhosos. Eu acho eles lindos e terríveis. Mas a maioria acha mais terrível do que lindo. Não, tem aqueles amarelinhos, pretinhos, nossa, verdinho, eu acho isso tão bonitinho. Roberta, é engraçado que quando você falou, eu brinquei com a Susan, né, porque ela foi a nossa primeira convidada, né? Do podcast totalmente, assim. Depois ela até entrou na página e tudo mais. E o primeiro episódio disso foi realmente falando de pulgões e colchonilhas, né? Que ela é especialista. Então foi muito legal você ter falado. Não. Porque... Então eu nem vou falar aqui, porque você vai começar a saber da história. Fica à vontade. Fala assim. É porque...
assim, é lógico que tem uma diferença ali da questão nutricional, né? Então, por exemplo, às vezes ingere uma quantidade, o pulgão, no caso, ingere uma quantidade ali de alimentos e acaba liberando o excesso em formato de uma gotícula chamada honeydew, né? E essa gotícula é açucarada, então as formiguinhas vão ali por causa dessa gotícula. Geralmente, você pode ver que onde tem muito pulgão, às vezes tem umas formiguinhas passeando por ali. Não é só com afídeos, não só com pulgões, né? Com cochonilha também. A gente até vê no caso aí da fumagina, né? Aquele fungo enegrecido, né? Que vai crescer em cima das folhas de citro, porque elas estão aproveitando aquela substância açucarada que está sendo liberada. E aí, as formigas como se pastoreassem esses pulgões. Ela chega a levar de um lugar para o outro, ela cuida daqueles pulgões. Geralmente não se alimenta deles, geralmente, né? Mas eu acho bem legal, e eu gostava de ver isso, porque lá em casa tinha muito hibisco, e o hibisco atrai muito pulgão. E eu via tanto essa questão das formigas, quanto eu via a questão das joaninhas e da fase jovem da joaninha comendo aqueles pulgão, assim. A fase jovem da joaninha, assim, ela é uma devoradora maluca de pulgão. Ela sai comendo, assim, em grande quantidade. Eu achava isso o máximo, né? Porque a joaninha também gosta bastante de pulgão, né? A maioria dos trabalhos a gente vê menções a respeito disso. E é mesmo, realmente? Eu via muito, mas assim, eu já cheguei a tirar uma foto dela, tipo, assim, como se estivesse comendo mesmo. As duas fases se alimentam, né? As duas fases se alimentam de pulgões, mas elas consomem bastante, sim, né? Cada autor fala um número, a gente tem várias estatísticas em cima disso. Mas o meu mestrado, eu pesquisei bastante essa questão de predação com pulgões. E dos predadores que eu encontrei, né? Embora eu tivesse encontrado uma quantidade enorme de joaninhas no local onde eu coletei, elas não foram tão eficientes, elas não se alimentavam tanto quanto outros animais, por exemplo, crisopídeos, né? São neurópteros, chamados de bicho lixeiro. Sim. Eles foram mais efetivos, né? Eles se alimentavam em quantidades maiores do meu pulgão. Claro que isso na minha área de estudo, nas condições que eu estava estudando, né? Mas foi uma coisa que eu não esperava, né? Falei, joaninha, com certeza. Até pelo tanto de joaninha que eu tinha, pela quantidade, falei, certeza que vai ser joaninha. Mas não, a joaninha ficou lá embaixo, assim, em relação à quantidade de animais que estavam sendo predados ali. Então, eu falei, puxa, né? Às vezes o foco é maior nas joaninhas por N motivos, né? Mas outros predadores também são importantes. E muitas vezes a gente nem conhece de direito, né? Como, por exemplo, esses bichos lixeiros. Tem os sirfídeos, né? Que seriam moscas. Na sua fase larval se alimentam de pulgões também. Parece uma lesminha, assim. Uma larvinha, também são muito importantes nesse aspecto de predação, de controle de pulgão principalmente. Mas assim, a questão é, tudo que estiver comendo, ótimo, benéfico, muito melhor do que você aplicar veneno, natural, né? Sim, qualquer tipo de controle sendo natural, melhor do que o agrotóxico, isso com certeza. Eu fiz um experimento recentemente com o jiló. Então, as plantinhas de jiloeiro lá, quando estavam em vaso, nossa, começou a ter muito pulgão. Mas muito pulgão. Eu não queria usar o controle químico por causa do meu trabalho. Assim, eu acho que poderia alterar na questão dos nematóides, às vezes. Fiquei com medo. E aí, lá eu vi muito bicho lixeiro. E tinha também bastante joaninha. E assim, eu achei muito legal. E tinha muito, mas muito pulgão. Eu fiz um preparado meu paraíso esse lugar aí. Eu fiz um preparado caseiro, aí conseguiu controlar, sabe? De pimentão, alho, não sei o que, pus um monte de coisa, peguei na internet, conseguiu controlar muito. Mas aí eu fiquei com dó também das joaninhas. Eu saí tirando as joaninhas, né? Antes de aplicar, eu olhava na planta se não tinha joaninha, né? Dava uma encostadinha nela para pular para lá, né? Porque eu fiquei com dó, falei, às vezes isso aqui é forte para elas também, né? Mas conseguiu controlar bem. Então essa parte ela é muito interessante, né? E tem as injúrias também, né? Injúria externa na folha. Por exemplo, tem a alimentação livre, que eu acho super legal, que é aquela quando você começa a remover ali o limbo, né? A parte do limbo pela borda. Então, aquelas formigas cortadeiras, ela vai lá, faz um tipo de corte, o aparelho mastigador dela, o aparelho bucal dela, eu acho tão interessante que faz um corte em meia lua certinho, né? A gente consegue identificar quando ela passou por ali, né?
Verdade. Furo, quando tem aquelas perfurações ali na folha, né? Não atinge geralmente a borda. Aí você vê aquele monte de buraquinho ali na folha, né? Esqueletização, a folha eu acho tão bonita esqueletizada, mas assim, não é bom, né? Porque a gente sabe que é através da fotossíntese, né? Que é feita, né, geralmente nas folhas, né? Que promove a alimentação da planta. Mas aí vem algum tipo de inseto, por exemplo, ele vai remover todo aquele parênquima, né? Geralmente preserva só as nervurinhas. Aí ela vai ficar nas nervuras, né? E fica parecendo um esqueletinho mesmo, né? A janela, né? A gente chama de janela popularmente, eu não sei se tem outro nome, né? Quando raspa ali uma das superfícies, aí uma parte fica transparente, né? E a outra fica ali mais, uma parte mais translúcida, né? Porque vai raspando tanto, vai ficando fininha, aí você, geralmente fica epiderme só de um lado, né? E os minadores, Roberta, nesse caso? O minador aqui em casa, no tal do manjericão. Ei, mas eu tenho um problema com esses minador, né? Minador é a fase jovem, né? Do inseto, ele desenvolve ali entre as epidermes e vai cavando um túnelzinho, né? Às vezes você consegue ver até, eu acho que é aquele cocôzinho que vai ficando, umas pontinhas, umas bolinhas pretinhas, né? Então ele vai cavando um túnelzinho e locomovendo ali entre as duas epidermes. Aí dá aquela impressão ali de como se fosse uma trilhazinha, né? Mais esbranquiçadinha ali na folha, né? O interessante é que é por dentro, né, da folha. Então ele também aproveita a questão da proteção. Ele está protegido de ataques externos, né? É a larva, ela fica protegida ali. Ela esculpe, então, o seu caminho, ela esculpe um túnel mesmo. Eu já abri algumas folhas. No caso aqui do manjericão, eu já vi que é uma larvinha bem branquinha, bem pequenininha. Então, ela é muito sem proteção. Então, ela acha o lugar ótimo para ela ali, né? Eu acho que é também o mesmo sentido das galhas, né? Que você comentou, que você trabalha. Eu trabalho com a minha galha é um pouquinho diferente da galha de inseto, mas toda galha é o mesmo sentido, né? Hipertrofia e hiperplasia de células. Por quê? Por exemplo, meu orientador é um cara fera nas galhas aí. Ele trabalha com galha há muito tempo, né? Tem muito artigo publicado com galhas de insetos mesmo. Então, chega um inseto ali, deixa geralmente ali ovoposita ali, né? E ali forma um aumento ali daquela região, um engrossamento típico ali na região, né? No meu caso com nematóide, porque assim, se a gente for pensar em galha, não é só inseto, né? A gente tem nem nematóide, tem bactérias, tem vírus, tem vários outros seres que podem causar galhas, né? Que as células começam a aumentar em grande quantidade ou aumentar de tamanho, né? Então, a galha é uma dessas questões de parasitismo que eu acho mais interessante ali para se formar uma galha, né? Tem algumas galhas enormes, né? Inclusive. É uma coisa que eu queria comentar, né? Eu acho que muita gente já viu galha e não fazia ideia do que era aquilo, né? A gente tá se referindo a, sei lá, como que a gente vai falar? Aquelas bolas que a gente vê, aquele tecido disforme na folha, no caule, às vezes até peludinho, né? Que parece um veludo. Alguns insetos acabam instigando a planta a fazer esse tipo de coisa, né, Roberta? Aquelas maitaba, né? Tem muito. Então. E muita gente já deve ter visto. Eu digo assim, nossa, uma bola assim no meio da folha, o que será que é? E não tem ideia de que aquilo é causado por animal, né? Que na verdade utiliza aquele ambiente, né? Ele fica lá dentro muitas vezes. Me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada, Roberta. Eu não sou muito especialista em galhas. Eu cheguei até a fazer um trabalho sobre, mas acabei nem publicando. E a gente tem várias morfologias e cada espécie, tanto de inseto como de outros agentes galhadores aí, fazem com que esse aumento de células tome uma determinada forma, né? E acho que com isso a gente pode até identificar quem está causando aquele problema. Tem algum problema, Roberta, para a planta, a galha, aquele tecido a mais, né? Porque eu já ouvi falar que a gente pode considerar, por exemplo, galha como um tumor vegetal. Realmente. Seria isso? Eu posso te falar pelo meu caso, que é o que eu mais tenho conhecimento de causa.
Claro. No caso do nematóide, ele induz ali um sítio de alimentação e desvia, ele funciona como um dreno, desviando a seiva que iria do floema para as células que necessitam, acaba que o nematóide acaba consumindo esse açúcar, esse carboidrato. Então, assim, tem perda por essa questão. Então, é um dreno biológico, né? Nessa questão aí de desvio de seio, de fotossimilado. Então, assim, com certeza tem prejuízos para a planta, dependendo da infestação, da quantidade ali. Em folha de mandioca, o tanto que tem, dependendo da região ali. Nossa, eu vejo muita galha em folha de mandioca também. Meio compridinha, né? Parece um dedo, assim. Então é uma resposta muito complexa. Tem a galha das coroas ali, que é feita por, geralmente induzidas por bactérias, né? Que fica ali naquela região do colo ali, entre raiz e caule, você consegue ver que é, nossa, em grande quantidade. Então, assim, tem umas que são bem interessantes, né? Essa interação, as domáceas, eu não sei se... eu acho muito legal as domáceas, que é muito semelhante ali. Muita gente pensa que é galha, né? Mas é só, assim, como se fosse um corpúsculo ali, mais dilatadinho ali na base da folha, geralmente. E aí tem umas formigas que ficam lá e protegem a planta. Vocês já viram isso? Sim. De algum tipo de herbívoro? Já viram, né? Certeza. Que beleza. Mas por que a formiga faz isso, Roberto? Geralmente ela tem os seus ganhos ali também, né? Tem um sim, nectar extrafloral, alguma coisa assim, né? Ela não tá ali à toa. Ela tem abrigo, tem comida às vezes, né? Então ela protege algum outro tipo de herbívoro que vai chegar ali. E eu já vi algumas coisas muito engraçadas, até uns vídeos bem engraçados dela enfrentar ali o herbívoro que tá chegando ali. Então ela é muito engraçada, assim. Tem os bloqueadores ainda, que eu tava esquecendo deles, né? Na verdade, bloqueadores, né? Porque lembra de broca, né? Se a gente for pensar, pega aquele feijãozinho que tá com um buraquinho lá no meio, ou então outro tipo de grão armazenado, né? Muito típico. Tem inseto aí que fica ali nas camadas profundas da planta, tanto ela viva quanto ela morta. Às vezes esse povo que tá na selva e tem algum lugar perdido acaba pegando uma broquinha ou outra numa planta aí, né? Então tem coleóptero ali no tronco, lepidóptero também na forma mais de larva, ou no fruto mesmo. Quantos bloqueadores que a gente tem aí, né? Lá aí na goiaba, né? Que vão ali comer, né? Vão fazendo o seu caminhozinho comendo ali, né? Tem díptero, lepidóptero, coleóptero ali em frutos. Semente eu tenho muito coleóptero também, né? Então, às vezes, semente armazenada é um problema por causa desses bloqueadores, né? Então, assim, tem uma diversidade muito grande aí de interações, né? Que a gente pode observar ali quando a gente olha as plantas. E isso é um exercício aí para começar, assim, gostar de plantas, dessas questões, de olhar ali, por exemplo, quais plantas são visitadas por beija-flor, por abelhas, né? Sintomas, assim, por exemplo, sintoma de lesma que causa ali na planta, por exemplo, nas suculentas. Dependendo do lugar onde eu deixar, vai uma lesminha comer, que as lesmas adoram suculentas, né? Então, pela mordidinha lá, eu já vejo. A lesma, aquela são nojentinha. suculentas. São suculentas. Elas são bem suculentas. Realmente. É verdade, né? Até a gente olha e fala, nossa, dá uma vontade de dar uma mordida nela. Eu já tive vontade. Pode, Roberto? Pode não. Não. Pode. Não. E tem algumas que são tóxicas ainda. Eu tenho umas duas aqui que são bem tóxicas, mas elas têm umas com uma cor muito bonita, né? Tem alguma alguma suculenta que seja punk, assim, que dê pra aproveitar bastante? Tem punk que é mais suculenta. Pode ser. Tá ótima a resposta. Porque não vem, pelo menos das que eu tenho, deve ter umas 200 espécies mais ou menos, não tem nenhuma que é comestível. Melhor deixar quieto, viu? Mas tem algumas punk que você encontra aí que elas têm as folhinhas mais suculentazinhas. Porque se a gente for pensar no termo suculenta, é toda planta que tem aquela parte mais carnosa ali da folha, né? Uma babosa seria suculenta. Tem a folha suculenta. É verdade, a babosa tem como ingerir, verdade. Não pode, né? Geralmente é mais meio externo, mas tem gente que faz um chazinho aí. É que tem duas espécies que tem como ele tem coisa mais medicinal e tudo mais, né? Dá pra utilizar. Mas até a gente descobrir no meio do mato, assim, tipo, se é aquela espécie ou não é.
Usa só para queimadura e para ferimento, né? Que ela ajuda muito na cicatrização, na multiplicação celular, né? E, Isso. por exemplo, na questão aí de estética de cabelo, essas coisas, ela é bem interessante. Por isso que tem vários produtos aí, né? Por causa do aloe feron, tem vários princípios ativos interessantes. Outro tópico bem interessante para a gente abordar, né, seriam as estratégias de plantas para atração de outras espécies, como, por exemplo, na atração de animais ou insetos, para polinização, ou até mesmo para a sua própria alimentação, né? Como no curioso caso das plantas carnívoras. Uhum. Realmente, as plantas elas têm aí atrativos, né? Então, assim, como eu falei, como elas se associaram a animais, elas precisaram aí ter alguns tipos de atrativo. Quais? Cor de flor, cor mais atrativa, fragrâncias, né? Aromas aí diferentes. Por exemplo, a abelha não enxerga o vermelho. Aí você vai me falar, ah, mas eu já vi a abelha na flor vermelha. Ela não distingue o vermelho, ela prefere flores azuis, amarelas, lilazes, né? Então, mas se ela vai numa flor que é vermelha, é porque tem flor que emite radiação ultravioleta, né? Então, às vezes, o que a gente está vendo não é o mesmo que o inseto vê. Eu fiz uma disciplina chamada Visão em Cores. A gente conseguiu ver, através de um aparelhinho, como que era a cor da flor para alguns tipos de inseto, porque dava para ver a radiação ultravioleta que era emitida nos guias de néctar. Porque às vezes ela guia, ela mostra onde está o néctar. Então, às vezes o polinizador vai na planta não é só por causa de néctar, por causa de pólen, tem fragrância, né? Por exemplo, as euglossinhas conseguem converter fragrâncias igual da vanila num feromônio para atrair ali, né? Então, o macho, algumas usam essa fragrância. Outras usam, por exemplo, as centres, aquelas abelhas centres, elas usam o óleo. Uhum. Né? Então, assim, tem vários tipos de atração aí pela cor, pela coloração, né? A nossa visão, falando em visão de abelha, né? Ela tem uma visão tricromática, né? Ela não enxerga vermelho, mas ela consegue ver a radiação ultravioleta, né? Ela consegue ver como se fosse a nossa visão, só que não enxerga o vermelho. Nós temos essa mesma visão, mas não enxergamos o ultravioleta. Agora, os pássaros têm uma visão mais tetracromática, então isso aí tem a ver também com os tipos de frutos que eles percebem às vezes de longe. As plantas, às vezes, elas têm umas flores coloridas que destacam de longe, uma flor branca para à noite atrair tipo mariposa, né? Às vezes morcego. Então, assim, tem vários tipos de flor mais tubular. Ela atrai, por exemplo, mais borboleta por causa da probóscide ali da borboleta, por causa do beija-flor, né? Então, por causa do aparelho bucal, então acaba assim. Por exemplo, eu tenho um caso assim que eu acho interessante. Tem uma borboleta que ela vai num tipo, eu acho que numa asterácea, e ela vai lá, ela acaba adquirindo um alcaloide, que é um alcaloide muito impalatável, e tem um tipo de aranha, é uma relação meio tritrófica ali, né, entre esses três seres. Tem um tipo de aranha, a néfila, que adora essa borboleta. E aí, quando essa borboleta visitou a asterácea, adquiriu esse alcaloide, ela fica presa ali na teia, e aí a hora que chega a aranha para comer essa borboleta, ela não consegue, o alcaloide tem um cheiro horrível. E aí ela recorta a teia para a borboleta sair livre. Então, assim, tem umas coisas tão interessantes nessas interações, né? Tem, por exemplo, vespa, que confunde um tipo de orquídea. A orquídea é tão parecida com a vespa que ela chega para copular, a vespinha chega para copular. E eu vi dessa orquídea lá no Jardim Botânico, lá do Rio. Eu achei o máximo, eu achei ela linda. E parece realmente a vespinha mesmo. A vespa chega ali atraída, né? Fala assim, opa, é hoje, né? Chega lá, é uma orquídea, acaba fazendo a polinização ali, né? Então, a flor utiliza vários aí, porque, assim, os polinizadores não vão atrás, como eu falei, só de néctar. Tem coisas para a construção do ninho, tem coisas para atrair o parceiro, né? Então, tem muitos tipos de atrações. E quando a gente fala aí de plantas carnívoras ou
como prefere algumas pessoas que cultivam ou que alguns autores plantas insetívoras. Só lembrando que às vezes tem umas plantas carnívoras que são um pouco maiores, então assim, às vezes não se restringe a só insetos. Às vezes pode cair, às vezes, um pequeno roedor, um pequeno anfíbio ali, tá? E aí, eu conheci algumas bem interessantes lá nesse Jardim Botânico, que eu tenho aqui, né, a Nefentes, eu tenho a Graciliflora, eu acho que é. Ela é aquela dos jarrinhos. Ela tem um jarrinho, eu sou apaixonada nela, porque ela dá muitos jarros, ela tem um líquido ali, né, que é digestivo. Quando o inseto cai ali, ele não consegue mais sair. E o bom é que ela tem uma tampinha nesse opérculo ali, uma tampinha para proteger contra a água da chuva, né, para não cair em grande quantidade, como se fosse diluir. Tem uma história interessante que quando eu fui lá no Rio, eu vi um cara explicando que já tinha alguns insetos ovopositando dentro dos jarrinhos. Por quê? Porque ali era um lugar que não tinha competição, era um lugar que... E esses ovinhos conseguiam ali, as larvinhas sair sem morrer. Então, assim, eu achei interessantíssimo. Eu falei, gente, mas o que é isso? Olha a evolução, as coisas como é que vão acontecendo, né? Muito legal. Pois é. E tem a Dionéia. A Dionéia é a mais bonitinha, né? Só que a Dionéia é bem dificilzinho de cuidar, então você deixa ela um pouco, porque você tem que manter ela num ambiente muito úmido. A minha deixei secar um pouco, ela secou, assim, deixei um pouco sem água, tadinha, mas ela tem como se fossem umas boquinhas ali, né? E aquilo ali, ela tem como se fosse um pelinho ali, né? Que é como se fosse um gatilho. A presa, ela é atraída ali pelo néctar, pelo odor, né? Tem várias glândulazinhas que emitem isso. E aí, quando esse inseto ele encosta ali naquele pelinho ali, deve ter uns 2 ou 3, essa armadilha se aciona e fecha ali. Aí aqueles cílios se entrecruzam, o inseto não consegue sair facilmente. E ele vai se debatendo, quanto mais ele se debate, mais ele encosta nesses gatilhos, mais ela se fecha. E assim, tem gente que eu já vi gente matar a Dionéia por causa disso, ficar encostando ali, todo mundo que chega, vem cá pra você ver ela fechar. Você não pode, depois ela demora muito para abrir, assim, às vezes 2 dias para abrir totalmente, né? Vira atração turística, né? Vira. Meu irmão adorava fazer isso com as plantinhas que tinha aqui, carnívoro em casa. Tadinhas. Agora eu fiquei com dó. Eu tinha dó de fazer, mas um dia eu confesso que às vezes eu pego uns insetinhos e dou para elas. Não precisa, mas direto tinha um insetinho preso. Elas não são bobas, não, elas são espertinhas. Aí teve um dia até que eu postei a minha Dionéia, ela tava bonita, cheia, as boquinhas tudo abertinha, só tinha uns 2 bichinhos. Nossa, a menina ficou tão brava. Eu falei, a internet às vezes tem muito mimimi, né? Porque veio, nossa, como que você deixou? Não é possível que você deu um inseto para ela. Coitado do inseto. Eu falei, gente do céu, agora é isso também. Eu tenho que ter cuidado até nessa questão. Mas assim, é o alimento dela. Ela tá num ambiente ali ácido, com solo ácido, né? Então, ela não quer dizer que ela não faça fotossíntese, tá? Elas fazem, só que ela adquire aí a maioria dos seus nutrientes se alimentando aí desses insetos, né? Se alimentando assim, através aí de substâncias, decompondo ele, né? Uma coisa que eu queria perguntar nessa questão, né, Roberta? Porque o intuito de você ter uma planta comendo insetos, né, seria como complemento da alimentação, né, no caso. Agora, por exemplo, ela precisa sempre desse complemento? Como que isso é na vida da planta carnívora? Porque, por exemplo, se eu tenho uma planta num vaso aqui na minha casa, que eu cuido direitinho, ela vai comer inseto assim mesmo, quando ela tiver oportunidade, né, no caso, ou isso é dispensável em algum momento? Como que funciona essa questão da carne? Normalmente, é carne, né? Isso aí não é uma coisa assim, porque, por exemplo, dependendo do lugar onde ela estiver, ela não gosta de sol muito quente também, né? Então, assim, dependendo da região, eu deixava ela aqui na minha área. Ela ficava, assim, muito tempo, às vezes, sem ter nenhum inseto, e ela tava super bonitinha. Então, nem sempre tem essa dependência de estar... E muita gente que cuida dessas plantas fala que não precisa você ficar colocando ali, suplementando ali, né? Que elas, normalmente, às vezes cai um insetinho ali, fica por muito tempo, e elas conseguem aproveitar isso, mas conseguem ali conviver bem ali. Às vezes, não sei, na natureza, num ambiente que ela tiver mais pantanoso, mais um solo muito pobre mesmo, aí dependendo, né?
Acho que isso aí varia muito. Você comentou essa questão dessa nepentes, né? Que tem. Eu vou falar dos meus documentários. Eu adoro falar de documentários no episódio. Eu adoro ver esse tipo de coisa. E eu tava assistindo esses dias, daquela ilha de Bornéu, né? Na Ásia. Eu adoro aqueles documentários de Bornéu. Não sei se vocês já viram. E eu me lembro que esses tempos atrás, agora ainda, eu assisti sobre uma dessas nepentes aí lá na ilha de Bornéu, super grandona assim, e estavam comentando a questão de que muitos pesquisadores imaginavam que ela se alimentava de roedores, como você comentou, de ratos, aqueles musaranhos, né, que seriam... Sim. Aqueles ratos que tem aquele, sei lá, um focinho mais alongado, né? Que seriam os musaranhos. E aí, eles comentaram nesse documentário sobre uma relação muito interessante que eles observaram lá. Que ela estava tinha umas regiões lá na ilha em que tinha uma escassez de insetos ali caindo no reservatório dessas plantas, um jarrinho assim. E você via constantemente roedores, esses musaranhos, ratinhos, visitando a planta, né? Que a planta ela tem um néctar que ela disponibiliza lá, acho que para atração também desses animais. E aí os roedores iam lá se alimentar desse néctar. E eles filmaram por muito tempo, e é lindo de ver assim. E curioso foi que ela não se alimentou, né, dos ratos, nem de nada. Mas uma coisa que eles notaram foi que esse néctar de uma espécie específica, que agora eu não vou lembrar, ele tinha capacidade de provocar, sei lá, tipo uma dor de barriga, vamos dizer assim, nos roedores, fazia com que eles defecassem logo em seguida a alimentação. E por onde estava ali esse néctar na planta, o bicho, né, o roedor, para tentar alcançar esse néctar, ele ficava numa posição na planta certinho, que quando ele defecava, caía lá dentro desse reservatório, né, que contém os líquidos que vão dissolver todo o material, e a planta se utilizava, então, dessas excretas dos roedores como uma fonte a mais aí com um suplemento energético. E aí viram essa interação. Então, na verdade, uma planta carnívora comendo cocô, né, dos roedores. Comendo, né? Porque lá comendo, a quantidade de inseto lá deve ser menor. Eu já ouvi falar de das nepentes serem privadas. E eles comentaram dessa maneira. Eu achei fantástico isso. Eu fico assim abismada com essas coisas que o pessoal descobre. Foi incrível, assim. Não, realmente. E lá lá tem uma diversidade, tem umas coisas. Eu acho legal os documentários nessa região também, pela questão da diversidade, né? Nossa, tem tanta coisa legal. Esse aí eu já tinha ouvido falar também. Eu achei super interessante, né? Porque o roedor seria muito grande para ela consumir aquilo ali. Então ela utiliza de uma parte. Tudo é reaproveitado, né? Sim. A gente vai aprendendo muito, realmente explorando e abrindo a cabeça, né? Nesse ponto de descobrindo lugares bem ermos ou diferentes que as coisas ou se convergem ou são totalmente diferentes, mas a vida tá ali, caminhando e se adaptando, né? Sim, realmente. Bom, nós vimos durante esse bate-papo algumas das principais características, adaptações, interações, estratégias, né, adotadas pelas plantas, que são, por si só, muito interessantes, né? Acho que vocês concordam comigo nesse aspecto. Muito legais. Sim. Pois mas ainda assim, a gente ainda vê uma certa tendência, né, de um interesse maior pelos animais, né, por parte das pessoas, dos alunos, enfim. E aí eu lanço uma questão aqui para vocês, para a gente discutir. Como fazer, então, para atrair mais alunos, até mesmo pesquisadores, para essa área da botânica, né, que é tão interessante, tão rica, mas mesmo assim, menos preferida do que pelos animais?
Mas é porque assim, o animal se movimenta, tem aquela questão de ter essa proximidade, as plantas por estarem ali, muitas pessoas gostam de ver uma flor, mas não gostam de estudar sobre ela, né? Você gosta de ver a flor abrindo, você gosta de comer, mas você não quer saber de onde veio esse alimento, como que foi produzido, como que chegou aquela fase, como ele é um falso fruto, ele é um partenocárpico, por quê? O que que é isso, né? Então, isso acontece muito, a tal da cegueira botânica, né? E para tirar um pouco disso aí, trazer as pessoas à luz aí da questão do estudo das plantas, eu acho que necessita professores mais empenhados em trazer práticas. Eu tive aulas muito ruins de botânica e eu sabia que eu não queria ser uma professora dessas, que assim, era para ter tomado raiva total de botânica. Mas aí, quando eu comecei a trabalhar com as plantas, eu vi que eu tinha um mundo a explorar através de levar plantas para a sala. Então, minha aula, por exemplo, de morfologia, eu cheguei a levar 100 tipos de flores diferentes. Então, assim, toda aula de órgãos das plantas eu levava raiz, eu levava a maioria das raízes conhecidas dele, caule, flor, em semente. Então sempre tinha uma prática. Então aquilo aproximava muito. Eles tinham que desenhar, eles tinham que falar dessa questão, dessa proximidade, né? Tá na alimentação. E eu vi que essa questão de divulgação botânica, principalmente quando tinha a ver com alimentação, chamava muita atenção até de públicos diversos, né? A mãe do meu aluno me adicionava, a cliente da minha mãe me adicionava porque ela queria saber sobre aquela planta. Então, quando você começa a levar aí para o cotidiano das pessoas, mostrando que a botânica pode ser fácil, né? Então, você pode aí levar através de conceitos práticos, fáceis, né? Eu acho que facilita muito. Por exemplo, agora meus alunos de morfologia não teve jeito de me entregar o herbário com exicatas, por exemplo. Eu passei um herbário virtual para eles, onde eles tinham que, por exemplo, tirar foto de 20 folhas, de 20 flores, frutos, de tantas flores, frutos, sementes, coisa do cotidiano deles, o que eles se alimentavam, tubérculos também, de preferência. Então, para isso, eles descobriam mais sobre aquela planta que eles estavam tirando foto, que eles tinham que caracterizar. Então, assim, quando você leva eles mais para o cotidiano deles, né? Coisa assim, o morango é o quê? Saber que aquele frutinho é aquele pequenininho que está ali, não aquele fruto maior que a gente consome, que aquilo lá é um pseudofruto, né? Como se fosse formado ali um pseudofruto múltiplo, por exemplo, o que é um pseudofruto igual abacaxi, que cada florzinha forma um frutinho que vai se juntando. Então é coisa muito interessante. Eles vão fizeram também um trabalho ali de propagação vegetal. Tinha que fazer em vaso algum tipo de propagação, uma estaquia, uma mergulhia, Então saíram trabalhos muito interessantes. Eles, nossa, que legal, vou plantar esse pé de amora em outro lugar, se fizer de hora para nós, se fizer de suculenta. Então, assim, aproximar do cotidiano, eu acho que facilita bastante, né? Eu concordo em tudo. Em tudo, em gênero, número e grau, que a Roberta comentou. Até ia comentar isso, né? Eu acho que essa questão da cotidiano seria realmente tentar aproximar. E na sala de aula, a questão da prática, eu acho que é muito importante. As nossas escolas não têm tanto investimento, né? Tanto equipamento que poderia facilitar, né? Mas a botânica é uma das aulas práticas mais baratas que tem. Você vai coletar planta na rua, flor, fruto, semente. Eu acho bom por causa disso. Eu gasto muito pouco. Só na de fruto que você compra uma ou outra diferente, né? Isso é verdade. Porque, assim, quando os meus alunos me chamavam de raizeira, que eu chegava lá com aquela sacolada de trem, né? E aí, no dia da aula de fruto, geralmente eu dava aula de morfologia à tarde, os meninos, por exemplo, como é uma parte mais agrícola, né? Os meninos levavam melancia, por exemplo, que eles produziam lá. Então, assim, a aula era uma festa. No início eu levava sorvete, de um tipo de sabor. Então, assim, aquela aula que a gente terminava de desenhar, conhecia os frutos, comia os frutos, às vezes fazia salada de fruta. Então, assim, que acaba chamando atenção, né? Um seminário ali de famílias botânicas que eles tinham que levar partes do vegetal, então eles acabavam conhecendo aquilo ali, tinham que levar uma comida típica daquilo ali, então todo mundo ficava nas aulas de seminário, assim, por exemplo, no final, quando tinha seminário, que é super, assim, muita gente acha chato, mas sabia que sempre tinha uma comidinha diferente, alguma coisa, então... Aproxima, né? Aproxima. De qualquer maneira, aproxima. Olha, é aquele negócio, a hora do coffee break sempre é a mais importante.
Botânica no coffee break, então. Vixe, se fizer um coffee break de punks, é show de bola. Ixi. Bom, então, né, seguimos para o final, infelizmente, desse episódio. Mas antes, né, o nosso tradicional quadro de indicações culturais, como o Ribas comentou. E você quer começar, Ribas? Vamos por ordem alfabética hoje? Pode ser, eu não sei, eu viro L ou viro R? Acho que você vai ser de qualquer maneira. Então tá bom, tudo bem. Gente, eu sou estudante da UFSCar, né, da Federal de São Carlos, e um grupo que eu ajudei a criar também, né, então desde a ideia de concepção e tudo mais, lançou agora a segunda edição de uma revista chamada Guia. Seria Guia Universitário de Informações Ambientais. Né? É uma revista muito bacaninha, feita por alunos, pós-graduandos, etc. E pessoas de várias áreas diferentes. Então tem humanas, biológicas, exatas também, pessoal que faz parte. Então é um corpo bem diverso. E eles têm 3 principais tópicos, né? Que tem vários assuntos a serem tratados. Um sobre a própria UFSCar, né, daqui de São Carlos. Outra que fala da gestão e análise ambiental, mesmo de dentro e também fora do campus, mas especialmente os temas tão importantes ambientalmente falando, né, planejamento ambiental, educação e tudo mais. E também um que chama Ambiente, Sociedade e Desenvolvimento. Essa parte tem uma aproximação muito maior com o público geral, né? E tem várias informações bem interessantes envolvendo a relação entre as pessoas, meio ambiente, esse olhar que nos cerca, né? E tentando realmente, o objetivo é exercer essa sensibilização, né? E a empatia com esses temas. Então eu tô indicando a revista porque não só porque eu ajudei, né, a pensar nela e tudo mais, mas também porque eles estão fazendo assuntos muito interessantes. Então vale a pena ficarem sabendo um pouco mais. E fica o link ali na descrição. E você, Susan? Maravilha. Vou eu primeiro? Bom, eu queria indicar hoje um site da Reflora. Se a gente digitar lá no Google Reflora, a gente vai ser redirecionado para uma página muito legal que contém 2 links nessa página. Um para o herbário, né? Tem um herbário riquíssimo, onde a gente encontra várias espécimes de fora do Brasil, de museus de fora do Brasil, né? Herbários, como também do Brasil. E tem um outro link lá que são das plantas do Brasil. Eu não sei, eu não me lembro como que tá escrito certinho, mas são só esses 2 links. E lá a gente pode fazer uma consulta, né? Você pode fazer uma consulta sobre qualquer espécie vegetal, né? E interessante desse site é que você pode consultar por nome comum. Então você não precisa saber de nome científico, nada disso. Você pode digitar, sei lá, carambola. E aí eu vou ter uma lista falando sobre a carambola, se ela é endêmica do Brasil ou não, quais as regiões que ela ocorre no Brasil também, se ela é uma espécie que está em extinção ou não, enfim, várias características, várias informações sobre a planta. E é um site que é constantemente atualizado, isso é uma iniciativa da UFRJ junto com o governo federal. Então é muito interessante e confiável para se fazer uma busca, se você quer saber um pouquinho mais sobre qualquer planta aí tanto da nossa flora quanto de flora exterior. A gente tem também nesse site. Então eu acho que é uma boa dica para quem se interessa por esse mundo botânico. A gente também pode deixar um link aí na descrição do episódio também. Bom, Roberta, você tem alguma coisa pra gente? No YouTube, né, eu tô com Botânica Fácil. No Instagram é Roberta_bio. E para quem gosta de suculentas aí, suculentas de uma botânica. E eu tenho, falando aí de plantas, de punk que a gente falou, tem o livro Plantas Alimentícias Não Convencionais no Brasil, que é muito bom aí para quem quer começar a conhecer essas plantas, do Valdeli Knupp e do Harry Lorenzi, né, que eu acho muito interessante. E tem ainda um programa que eu acho muito legal, do Anderson, né, da Escola de Botânica, que chama Terra Brasil. Passa na TV Cultura, Animal Planet, na Prime Video. Nossa, é muito bom para conhecer
conhecer plantas. Eles vão em vários lugares aí mostrando algumas plantas e essa questão aí de adaptações, né? Então, assim, é bem legal. Olha, eu já vi essa série, é muito bacana mesmo, eu reforço. É realmente muito boa. Eu fico pensando quando eu acordava cedo e assistia a Terra da Gente, né? Que passava sempre muita curiosidade, né? Sobre tanto animais, plantas, os locais, mas era bem legal. Queria agradecer muito a Roberta, né? Pela conversa bem rica, assim, cheia de informações, desde a parte, né, de explicando as coisas, até várias curiosidades que a gente comentou aqui. Eu tava mais ouvindo do que falando hoje, com certeza, né? Não é? Muito bom. Eu que agradeço o convite. Gostei muito da conversa. Espero que possa ter acrescentado um pouquinho, que possa ajudar alguém aí com conhecimento, de alguma forma. Claro, com certeza, Roberta. A gente agradece muito, a conversa foi muito enriquecedora. Muito obrigada mesmo. Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso papo verde de hoje. E para você que sobreviveu até aqui, muito obrigada. Esperamos você no próximo episódio. Lembrando que novos episódios saem a cada 2 quartas-feiras, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Até, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.